E aí, pessoal? Que situação difícil que se encontra a Venezuela, né? A gente segue acompanhando aí os desdobramentos aí da tentativa do Juan Guaidó de derrubar o governo, mas fica cada vez mais claro, isso desde o começo do ano, né, de que todas essas tentativas muito esperançosas aí de restaurar a democracia no país vão ser muito mais difíceis do que o esperado, talvez nem sejam bem-sucedidas, né? Uma coisa é clara, para retomar a mínima estabilidade, a mínima paz e a mínima prosperidade no país, vai ser preciso tirar o governo Maduro, né? O governo Maduro é a metástase do chavismo aí, que leva todos os vícios dele assim, ao grau máximo, está numa situação insustentável, tanto do ponto de vista político e dos direitos humanos que o governo fez no país desde o Chaves, com a nova Constituição até agora, assim, ele cooptou a sociedade inteira, criando de fato uma tirania ali, né? Então cooptou o exército com o dinheiro do petróleo, você teve a criação de milícias chavistas, isso é próprio de todo o governo tirano, né? Criar grupos armados, inclusive paralelos ao exército do país, que já está cooptado, né? Mas enfim, criou-se uma grande milícia armada paramilitar, você tem o judiciário também totalmente cooptado, e você teve agora com Maduro, já que a Assembleia Nacional, né, o legislativo do país, estava fazendo oposição, ele já criou um legislativo paralelo, aí, uma Assembleia Constituinte, para esvaziar a Assembleia Nacional, da qual Juan Guaidó é presidente, inclusive. Né? E na economia a gente também viu uma história de destruição total, né? Na qual o país, que sempre foi muito dependente do petróleo, se tornou cada vez mais. O setor privado, o mercado, foi devastado pelo chavismo, que praticou estatização, que controlou preços, que fechou negócios e fazia isso como se fosse um grande herói, né? Combatendo os comerciantes, por exemplo, que praticavam preços fora do que o governo estabelecia. Isso detonou toda a economia interna do país, ficou totalmente dependente do petróleo e da estatal do petróleo, e a PDVSA, né, com o qual ele fez duas coisas. Primeiro, praticou os subsídios, detonando a própria empresa. A empresa, já no Chaves, começou a perder produtividade, capacidade produtiva, porque é muito mal gerida, totalmente aparelhada ali pelo chavismo, né, entregando petróleo quase de graça para a população, uma versão assim radical do que a Dilma fez aqui no Brasil, e do que, no fundo, né, até o Bolsonaro acenou um pouquinho, mas felizmente não aconteceu. Mas enfim, uma versão radical daquilo petróleo quase de graça, e por outro lado, usando o dinheiro, os lucros do petróleo, para financiar a política social, dando dinheiro aos pobres. O que de fato, com política social, criou na população mais carente da Venezuela um carinho e uma lealdade muito grande ao Chávez e ao chavismo, e agora ao Maduro também. Por isso ele mantém tanto apoio. Mas foi uma política muito desastrada e fadada a fracassar, né? Porque funciona quando o preço do petróleo está alto. Mas quando o preço cai, que é o que aconteceu aí há alguns anos atrás, a partir de alguns anos atrás, o preço do petróleo começou a cair bastante, toda a política social do governo fica comprometida, portanto. O país afundou, então, numa crise econômica, social, humanitária, que a gente vê com os milhares de refugiados aí, uma economia sem muita perspectiva agora, porque foi toda detonada pelo bolivarianismo aí do Chaves, depois do Maduro, a estatal também totalmente mal gerida, toda quebrada, perdendo sua capacidade produtiva, o petróleo em baixa, enfim, uma situação muito difícil de sair, sem falar nas violações de direitos humanos. A gente viu o carro blindado atropelando o manifestante, a gente viu prisões políticas, tantas torturas, sabemos que tem muitas mortes também, e eleições fraudadas, né? E foi a eleição fraudada que levou o Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, com o apoio dos demais ali congressistas, a se declarar o presidente interino do país, porque ele disse, não, o Maduro, a partir da suposta posse dele ali em 10 de janeiro, como as eleições foram fraudadas, foram fajutas, o Maduro não é presidente de verdade, ele está usurpando o poder. Portanto, a presidência interina é ocupada pelo presidente da Assembleia Nacional, que tem o dever de declarar eleições. E a princípio perfeito, né? Muita gente aderiu. Quando o Guaidó se declarou assim, teve grandes manifestações, isso era lá em janeiro, né? Grandes manifestações na Venezuela, todos nós olhamos com otimismo, dizendo agora vai cair, finalmente vai acabar o regime Maduro. Não acabou, ele se manteve, ele tem um apoio muito forte das Forças Armadas, e pode ter certeza que uma parte do povo grande também deve o estar apoiando, né? Então se manteve. O Guaidó fez as viagens internacionais dele aqui pelo continente, conseguiu muito apoio, muitas boas palavras aí de vários vizinhos. Agora, internamente para a Venezuela, ter o apoio do Bolsonaro, inclusive do Trump, tudo não é tão relevante assim, né? Será que esses países vão intervir militarmente ali? Provavelmente não, e eu sou totalmente contra isso, inclusive. Mas fora isso, essas palavras de apoio ao Guaidó não mudam muito a realidade doméstica, interna do país.
E daí ele voltou para a Venezuela, né, tentando, achando que ia voltar para uma grande manifestação, não teve. Está preparando aí a tal da Operação Liberdade para tirar o Maduro do poder e chamou para o dia 1º de maio, né, essa quarta-feira que passou, chamou grandes manifestações no país, queria o apoio das Forças Armadas que se rebelassem contra o Maduro para finalmente tirar, e não deu de novo. Foi outro fiasco. E a situação do Guaidó fica difícil, né? Primeiro, pelos outros países, por nós, por exemplo, que o reconhecemos como presidente interino. E aí? Um presidente que não está em controle do Estado. Quanto tempo mais ele fica ali pela Venezuela com a gente chamando ele de presidente, se não for dar em nada? Quando que a gente para de considerá-lo assim? É uma pergunta que surge, dado que está muito questionável se ele vai ter sucesso na estratégia dele. Ainda não acabou 100%, ele ainda está querendo fazer uma greve geral no país. Quem sabe isso tem efeitos, mas sem dúvida nenhuma os números nas ruas decepcionaram dessa última vez e o apoio de egressos das Forças Armadas também decepcionou bastante. Inclusive parece que o próprio Estados Unidos se enganou com a proximidade possível aí de uma revolução, ou revolta, ou golpe, queira chamar como se queira no país, a derrubada do regime Maduro aí não tá tão próximo assim. O Maduro mantém um controle muito forte ali, né? Inclusive com o apoio da população, que é muito grata ao chavismo, que acredita que o Maduro está no interesse dos pobres, ao contrário dos outros, que estão no interesse das elites, né? E dos norte-americanos. Então cria-se uma situação difícil, a vida no país está muito ruim, os índices de subnutrição, como você sabe, altos, já passou do pior ponto que foi ano passado ali, mas mesmo assim, coisa muito grave, os refugiados em grande número no Brasil, na Colômbia. O que a gente faz, né? Muita gente já defende uma intervenção militar. Eu fiquei feliz que o próprio presidente Bolsonaro disse que não, que a gente não está em capacidade. Esse é o primeiro ponto, é verdade. Economicamente, para o Brasil, seria desastroso participar disso. Claro que a gente não lideraria, seria um auxiliar dos Estados Unidos, mas para a gente está precisando economizar dinheiro para o nosso Estado não quebrar, uma aventura militar agora seria assim, uma coisa assim, muito ruim para nós, né? Mas além disso, tem uma série de outras questões. A gente não sabe o que acontece com uma intervenção militar americana e brasileira ali no país, e colombiana. Porque tudo bem, você derruba o Maduro, você vai deixar as forças armadas da Venezuela bastante debilitadas, bastante enfraquecidas, e acontece o quê? Quem vai controlar a região? Veja o que aconteceu na Líbia, que os Estados Unidos foi derrubar o Gaddafi era ruim? Era ruim. Os Estados Unidos derrubou, aconteceu o quê? O caos total, porque não tem mais poder efetivo lá. E daí você vai ter a Venezuela com forças armadas debilitadas, com paramilitares, milícias chavistas soltas por aí, fazendo sabe-se lá o quê, narcotráfico armado também, é um caldeirão pronto para uma anarquia e que para nós, vizinhos deles, pode ter um impacto muito direto, né? Quando você tem uma guerra, o número de refugiados tende a crescer muito, então imagina essa onda de refugiados crescendo para a Colômbia, para o Brasil. Claro que a gente tem que aceitá-lo aqui, acolher os refugiados, mas é mais uma questão, mais um fator de instabilidade para a região, uma invasão dessas, que eu acredito que seria bem sucedida. Mas e os Estados Unidos faria o que depois? Estaria disposto a ficar lá dentro para governar o país? Os Estados Unidos tem os problemas dele também, não pode ficar botando tanto dinheiro assim. Aqui, na verdade, o Trump está querendo tirar tropas americanas de vários lugares do mundo, né? Por fim, não está claro que seria tão fácil assim também não, né? Porque o chavismo tem um bom apoio lá dentro, e mais, se os Estados Unidos entrarem, daí você destrói qualquer discurso antichavista. Porque daí fica dada a oposição. Ou você está com o Maduro, ou você está com os americanos. Você destrói a possibilidade de uma posição de oposição ao Maduro, mas patriótica, venezuelana, que esteja defendendo os interesses do país e não os interesses dos Estados Unidos, que sabemos têm interesses, né? Por uma estabilidade da região, se possível instalar mais um país satélite deles ali, ainda mais com uma reserva de petróleo como a Venezuela tem. Evidentemente o interesse americano está nisso. Então, e o Brasil jamais deve servir de cachorrinho para os interesses geopolíticos do Estado americano, né? Somos aliados dele, mas não somos serviçais e não queremos fazer com que a América do Sul seja um quintalzinho dos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos, pelo menos com o Trump, sem dúvida nenhuma, quererá se tiver a chance, se a gente facilitar muito. Então fazer o que na Venezuela, né? Infelizmente, na minha visão, o que fazer é o que meio já tem sendo feito. Sanções ao país, especialmente aos oficiais ligados ao governo, para piorar muito a vida desses oficiais, fazê-los desertar do governo, fazê-los desistir de apoiar o Maduro e fazendo essa guerra de atrição, assim, fazendo ele perder apoio e esperando que ele se desgaste, inclusive internamente, porque a situação do país vai piorando, a população vai ter que, em algum momento, se rebelar e mudar isso aí, né? A real mudança só pode vir de dentro, né? Quantas experiências fracassadas recentes a gente não acompanhou dos Estados Unidos tentando
mudar regimes em outros países, às vezes bem intencionados. Eu não sou pacifista do tipo que não, qualquer guerra é a pior coisa do mundo. Não, do ponto de vista humano, na verdade, talvez a guerra ali não fosse bem justificável, tá? O problema é os resultados dela. Não está claro que ela vai ter qualquer resultado possível, positivo, e pode piorar muito as coisas aqui para o nosso continente, para nós, para a própria Venezuela, que vai se empobrecer muito mais. Como é que ela se recupera daí? Vai ter plano Marshall venezuelano ali? Será que os Estados Unidos está em condições de fazer isso, dado que o endividamento dele também cresce? Então, é uma situação que não é simples e parece que o melhor é isso, é esperar. Talvez demore, talvez demore. O povo venezuelano vai sofrer? Vai sofrer, e tem sofrido já. Agora, a mudança só depende deles. Então, torcemos aí, vamos apoiar inclusive refugiados que venham para cá. É dever do Brasil acolhê-los e até jamais barrar a entrada deles. Pelo contrário, vem para cá, vamos acolher esses refugiados, dar a eles condições de trabalhar e crescer dentro do Brasil também. A gente ganha com isso, isso é parte do nosso trabalho, inclusive, para melhorar o país. Agora, no fundo, é uma resposta. A determinação dos países só funciona mesmo quando vem de dentro, né? Ninguém está disposto mais a ser colônia de ninguém. Então, no fundo é isso. A situação da Venezuela é ruim, é muito grave. Só que, infelizmente, parece que não existe algum projeto de restauração da democracia pronto para vencer lá dentro. Nos resta endurecer com esse regime, tornar a vida dele ruim, facilitar que a população se torne descontente e esperar para que ela tome o seu destino, as rédeas do seu destino com as suas mãos e mude tudo ali. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no meu canal e vamos levando essa discussão adiante. E fazendo uma recomendação aqui também, eu estou agora no canal My News, nesse canal digital aí, estou com alguns comentários semanais, vocês vão ver alguns programas lá, então acessem também o My News e me sigam por ali. Até mais.